Fala, meu aluno, professor Thiago Mena, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para aqueles que querem aprender língua portuguesa de verdade. Bom, como já bem sabemos, português é bom demais, é ou não é, meu aluno? Hoje nós iremos estudar as orações coordenadas. Temos estudado bastante as orações, sim ou não? E hoje é dia de entendermos as coordenações. Bom, vamos começar entendendo o que significa uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Mas antes, você se lembra dos conceitos relacionados às orações subordinadas? Pois é, nós temos aqui vídeos no nosso canal com todas as orações subordinadas, tá legal? Basta você procurar na nossa playlist ou até mesmo assim no canal de forma aleatória e você vai encontrar as orações subordinadas, tanto as desenvolvidas como as reduzidas. E eu disse que as orações subordinadas recebem o nome de subordinada porque ela, a oração inteira, exerce uma função sintática em relação a uma outra oração que é chamada de oração principal. Então, um detalhe muito importante é entender que a oração principal só vai existir lá no grupo das orações subordinadas. Quando houver apenas orações coordenadas, não há que se falar em oração principal, tá legal, meu aluno? Então, se você já sabe que as orações subordinadas recebem o nome de subordinadas porque elas exercem alguma função sintática em relação a uma outra oração, chamada oração principal, podemos dizer que as orações coordenadas, elas são coordenadas exatamente pelo fato de elas não exercerem nenhuma função sintática. Quando eu digo elas, eu estou me referindo à oração inteira, não as coisas que acontecem dentro da oração, estou me referindo à oração como um todo. Então você aprende que as orações coordenadas são aquelas orações independentes e as subordinadas são as dependentes. É muito importante saber de onde vem essa dependência e de onde vem essa independência. No caso das orações subordinadas, elas se tornam dependentes pelo exercício de uma função sintática. É exatamente o fato de a oração subordinada exercer uma função sintática em relação a uma outra chamada principal que cria um vínculo de dependência, um vínculo de subordinação. Já as coordenadas, elas não exercem função sintática uma em relação à outra, logo elas se tornam independentes. Então a independência vem pelo fato de elas não exercerem função sintática. Uma não exerce função sintática em relação à outra, logo elas são coordenadas, logo elas são independentes. Quando eu digo que elas são coordenadas assindéticas, repare, meu aluno, assindéticas, a palavra assindética vem de síndeto. Síndeto é igual a conjunção. Este a nega o síndeto, é um prefixo de negação. Logo, assindética é sem síndeto, é sem conjunção. Então, uma oração coordenada chamada de assindética é aquela que, coordenada porque não exerce função sintática em relação a outra, ou seja, ela é independente e não aparece conjunção. Você não vai perceber a presença de conjunção na estrutura oracional, logo ela é assindética. Vamos a um exemplo para entender isso? Repare. Acordei, levantei, escovei os dentes, fiz a barba. Vamos dividir as orações, ó. Nós temos aqui a primeira oração, acordei. Nós temos aqui a segunda oração, levantei. A terceira, escovei os dentes. E a quarta, fiz a barba. São 4 orações, são 4 verbos. Não se esqueça de que a oração ela é caracterizada pela presença de um verbo, onde há verbo, há oração, verbo ou locução verbal. Acordei, primeira oração. Levantei, segunda oração. Escovei os dentes, terceira oração. Fiz a barba, quarta oração. Todas estas orações, elas não exercem função sintática. A oração acordei, ela não exerce função sintática em relação a levantei e vice-versa. Escovei os dentes não exerce função sintática em relação a levantei e acordei. Ou seja, ninguém exerce função sintática
dentro deste período. E repare que não há síndeto, não há conjunção conectando estas orações, ó. Portanto, todas estas orações são orações coordenadas assindéticas. 4 orações coordenadas assindéticas, tá legal? Tudo bem? Tranquilo? Bom, já as sindéticas são aquelas que apresentam síndeto, são aquelas que apresentam conjunção. Então eu preciso ter uma boa noção de conjunção. Procure aqui no nosso canal a aula que fala de conjunção, porque aí você acaba tendo contato com outras conjunções, pois o objetivo é falar sobre as conjunções. Aqui é classificar a oração. Você vai até ter o contato com a conjunção, mas se você não domina muito bem conjunção, procure aqui no nosso vídeo, assista a aula de conjunção, vai facilitar muito seu entendimento para as classificações oracionais, tanto coordenadas como subordinadas. Repare que as sindéticas, elas podem ser classificadas como sindéticas aditivas, sindéticas adversativas, sindéticas alternativas, sindéticas conclusivas ou sindéticas explicativas. Não se esqueça de que são sindéticas porque há síndeto, porque há conjunção. O síndeto, a conjunção, pode trazer uma ideia de soma, logo aditiva, uma ideia de oposição, contrariedade, logo adversativa, alternância, logo alternativas, conclusivas, né, ou explicativas. Vamos começar pelas orações coordenadas sindéticas aditivas. Repare que se ela é aditiva, é porque o síndeto que vai surgir é um síndeto que traz uma ideia de soma, uma ideia de acréscimo. E aí é bom saber quais são as principais conjunções aditivas. Nós temos duas, o e e o nem. O e traz um aspecto positivo e o nem traz um aspecto negativo. Aqui eu digo, eu estudo e malho. Repare que são duas orações. Eu estudo e malho. A primeira oração, eu estudo, ela não apresenta síndeto. Eu é pronome pessoal do caso reto e estudo é verbo. Então a primeira oração é oração coordenada assindética. Esta aqui é oração coordenada assindética, meu aluno. Aqui é assindética, tá legal? Porque não há síndeto. Já a segunda, ela apresenta o síndeto. E é um síndeto que traz uma ideia aditiva. Cadê o síndeto, Omena? Está aqui, ó. Estou destacando para você, ó. E. A conjunção e, aqui no contexto, traz uma ideia de soma. Eu estudo e malho. Ou seja, eu estudo e também malho. Eu faço as duas coisas. Repare que no contexto há uma ideia de soma. Então, como é que eu classifico esta segunda oração? Oração coordenada, agora ela é sindética, oração coordenada sindética aditiva, meu aluno, aditiva. Embaixo, não só estudo, mas também malho. Repare que a ideia é a mesma, o raciocínio é o mesmo. A primeira oração, não só estudo. A segunda oração, mas também malho. Repare, este não só, mas também, poderia ser não só, como também, não apenas, mas também, não apenas, como também, é o que a língua portuguesa chama de série aditiva enfática. Ou seja, há uma ênfase nesta soma, há uma ênfase nesta adição. Estas expressões caracterizam a tal série aditiva enfática. Não só, mas também, não só, como também, e por aí vai. Então, ó, esta primeira aqui, ela é oração coordenada assindética. E esta segunda, oração coordenada, ó, sindética aditiva, porque traz a ideia de soma. Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Show de bola? Bom, cuidado que o e aditivo também pode trazer um valor adversativo, tá legal? E também pode ser adversativo. Você tem de analisar o contexto. Por exemplo, vamos falar agora das adversativas. Ó, o nome adversativa traz a ideia de oposição. Por que oposição, Omena? Como assim uma oração coordenada adversativa traz uma ideia de oposição? É uma adversidade. Toda vez que nós encontrarmos uma quebra de uma expectativa, ou seja, uma quebra de uma tendência, e aí você vai observar a tendência conforme o contexto. A expectativa gerada de acordo com o contexto. O contexto é soberano, meu aluno.
houve uma quebra de expectativa conforme o contexto, uma quebra de uma tendência, uma quebra de uma naturalidade, normalidade conforme o contexto, estamos diante de uma oposição, ou seja, de uma coisa contrária. Aconteceu o contrário daquilo que é esperado. Aconteceu o oposto daquilo que naturalmente é esperado. Exemplo, a aula acabou, mas o professor prosseguiu. O que é esperado quando se termina uma aula, quando a aula acaba? Entre o professor prosseguir e o professor não prosseguir, dentro desse contexto que é esperado, ao terminar a aula é o professor não prosseguir, não é verdade? Mas aconteceu o que é esperado? Não, o professor prosseguiu. Então aconteceu o oposto do que é esperado. Significa dizer que houve uma oposição, um contraste, uma contrariedade, uma frustração de expectativa. E eu percebo que o conector utilizado é o mais. E aí, quais são os principais conectores adversativos? As principais conjunções ou locuções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, razão pela qual é importante ter acesso à aula de conjunção. Então, esta oração aqui, ó, é oração coordenada sindética adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. E a outra aula acabou. Oração coordenada assindética. Aqui não assíndeto, logo é apenas assindética. Embaixo, o rapaz estudou, deixa eu colocar o uzinho aqui que faltou, ó. O rapaz estudou, contudo não passou. O rapaz estudou, acrescente aqui o uzinho, por gentileza. O rapaz estudou, contudo não passou. Primeira oração, o rapaz estudou. Segunda oração, contudo não passou. Repare o conector contudo. Qual é a expectativa gerada quando se estuda? Entre passar e não passar, o esperado é passar. Quando se estuda, é o que o contexto está sugerindo. Então aconteceu o oposto do que é esperado. Houve uma adversidade, logo o conector contudo confirma isto. A oração é oração coordenada sindética adversativa. E a primeira é só uma oração coordenada assindética, meu aluno. Então, repare, eu disse a você que o conector e, que a conjunção e, ela também pode ser adversativa. Vou só falar aqui um exemplo, ó. O rapaz tem fome e não come. O rapaz tem fome e não come. O que é esperado quando alguém tem fome? Entre comer e não comer, o esperado é comer. Mas aconteceu o que é esperado? Não, aconteceu o oposto. Então este e assumiu um valor adversativo. A oração e não come é a oração coordenada sindética adversativa. Não é mais o e aditivo. Quando você consegue trocar o e pelo porém, e é óbvio, não é simplesmente trocar, é entender o contexto para perceber se existe esta contrariedade, se existe esta oposição, esta adversidade, da forma como eu estou ensinando, significa dizer que este e é adversativo, meu aluno. Então, além dele ser aditivo, que é o seu valor primário, é a ideia inicial, ele também pode aparecer em um contexto com essa ideia adversativa. E sempre que houver uma frustração de expectativa, sempre que acontece o oposto daquilo que é esperado no contexto, significa dizer que há uma adversidade. Ficou claro? Show de bola? Português é bom demais, não é? Bom, agora vamos para a alternativa. Bom, a alternativa traz essa ideia de alternância. Quais são as principais conjunções alternativas? O ou, que pode aparecer sozinho, ou em dupla, ou, ora, quer, seja. Repare, ora chove, ora faz sol. Primeira oração, ora chove. Segunda oração, ora faz sol. Ó. Alternamos aqui entre chover e fazer sol, ora. A segunda, ou estou enganado, ou ele está ferido. Nós alternamos, ó, ou, entre estar enganado e ele estar ferido. Então estas orações são orações coordenadas sindéticas alternativas. Repare que há uma alternância. Quais são os principais? Ora, quer, seja, ou. O ou é o único que pode aparecer em dupla, ou apenas sozinho. Eu poderia dizer assim, ó, chove ou faz sol. E aí a oração continuaria sendo oração coordenada sindética alternativa, tá legal? Eu poderia colocar ou sozinho. Ó, vou reproduzir aqui para você. Chove
ou faz sol. Ó, repare, agora apareceu sozinho, não apareceu em dupla. Chove ou faz sol. Classifiquemos oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética alternativa. Tudo bem? Sozinho ou pode aparecer. Bom, e as conclusivas? As conclusivas são aquelas que apresentam um fecho, ou seja, uma conclusão para um raciocínio que foi desenvolvido na oração anterior. Então você observa o que foi desenvolvido, o que foi apresentado na oração anterior, e você vai perceber que a outra oração, introduzida por uma conjunção que é considerada conclusiva, ela faz o fechamento. Então repare, ele sequer olhou nos meus olhos, logo é culpado. Então nós temos aqui a primeira oração. Ele sequer olhou nos meus olhos. Aí a segunda, logo é culpado, é o fecho do raciocínio que foi desenvolvido na oração anterior. Fecho é conclusão. Então a conclusão aqui eu chego é que ele é culpado. E aqui eu usei o conector logo. Quais são os principais conectores, as principais conjunções ou locuções conjuntivas? Logo, portanto, por conseguinte, assim. Não é verdade? E o pois? Aí eu chamo a sua atenção para o pois, meu aluno. Há um detalhe bem interessante em se tratando de pois conclusivo. O pois só será considerado conclusivo, meu aluno, se ele estiver depois do verbo, da oração da qual ele faz parte. Sempre ele vai se posicionar na frente do verbo, depois do verbo da oração da qual ele faz parte, para ele ser considerado conclusivo. Repare, está ventando desde cedo. Choverá, pois muito. Ó, o verbo aqui é o chover. Observe a posição do pois. Apareceu depois do verbo chover. O verbo chover é o verbo da segunda oração, da oração da qual ele faz parte, embaixo. Está ventando desde cedo. Choverá muito, pois. Agora o pois apareceu lá no finalzinho. Pô, menos isso é muito esquisito. É, mas está certo. O pois tem esta característica migratória. Ele pode se deslocar. E só vai ser conclusivo, meu aluno, nesta ocasião, tá legal? Quando ele aparecer depois do verbo. E aí ele pode aparecer depois do verbo nesta posição, no meio, no miolo, ou ainda ele pode aparecer depois do verbo ao final, lá no finalzinho. Só assim ele vai ser conclusivo, tá legal? Se estiver antes do verbo, esqueça a ideia conclusiva. Conclusivo ele não poderá ser. Aí pode ser outra coisa, a gente vai ver aqui, por exemplo, que ele pode ser explicativo. Mas para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo. É explicativo ou causal, né? Causal lá no grupo das orações subordinadas. E explicativo no grupo das orações coordenadas. Fato é, se ele estiver antes do verbo, ou ele vai ser explicativo ou ele vai ser causal. Mas depois do verbo da oração da qual ele faz parte, ele só pode ser conclusivo. Observe aqui os exemplos, os dois exemplos estão corretíssimos, tá legal? Já a explicação, meu aluno, ela vai trazer uma justificativa, um esclarecimento para um raciocínio que foi apresentado na oração anterior. A conclusiva traz um fecho, um fechamento para o raciocínio apresentado na oração anterior. A explicativa ela traz um esclarecimento, uma justificativa para o raciocínio desenvolvido na oração anterior. Repare, espere um pouco que a chuva já vai passar. Primeira oração, espere um pouco. Segunda oração, que a chuva vai passar. Você pode perceber que existem basicamente duas formas de nós reconhecermos as coordenadas sindéticas explicativas. Sempre que há uma ideia imperativa, um verbo no imperativo, em geral, meu aluno, repare, em geral, o imperativo antes, ele apresenta uma explicação depois, ó. Espere um pouco. Repare que o espere um pouco é imperativo. O espere ali é verbo, inclusive, que aparece no imperativo, no modo imperativo, sim ou não? E aí, sempre que virmos o imperativo antes, analisando o contexto, né, é muito comum aparecer logo na sequência uma explicação para esta ordem, para este pedido, para esta sugestão,
que são as coisas que normalmente o modo imperativo apresenta: ordem, conselho, pedido, sugestão. Então, em geral, repito, em geral, quando nós identificarmos o imperativo antes destas conjunções que, porque, pois, porquanto, que são as principais conjunções explicativas, o que aparece logo na sequência, sendo aí introduzido, né, por estas conjunções que eu acabei de citar, vai ser a explicação desta ordem, desta sugestão, deste conselho, deste pedido. Então, é assim em geral. Então, ó, que a chuva vai passar é oração coordenada sindética e explicativa. Oração coordenada sindética e explicativa. Ó, em cima eu não coloquei, mas você já sabe, né? Aqui é oração coordenada sindética conclusiva. Bom, então repare, meu aluno, repare que oração coordenada sindética conclusiva. Bom, e quando não houver o imperativo, Mena, o que a gente faz? Beleza, eu já entendi. Em geral, havendo imperativo antes da oração que é iniciada pelo porquê, pelo que, pelo porquanto, pelo pois, o que virá é exatamente uma explicação deste imperativo, que pode ser ordem, pedido, conselho e sugestão. Em geral é assim. Agora, não havendo imperativo, aí você tem que trabalhar com a realidade dos fatos. Trabalhe com a sequência da realidade dos fatos. Veja o que acontece primeiro na linha do tempo. Por exemplo, ó, ele chorou muito. Agora não há imperativo. Ele chorou muito, pois está com os olhos vermelhos. O que acontece primeiro na linha do tempo? Primeiro você chora muito ou primeiro você fica com o olho vermelho? Naturalmente, primeiro, dentro desse contexto aqui suscitado, primeiro você chora muito. Consequentemente, você fica com o olho vermelho. Perdoe-me. Então, repare que o que vem logo depois é uma explicação. Então, ó, o chorar muito é o que acontece primeiro, correto? Naturalmente, a explicação disso que acontece primeiro, ela vem depois. Repare que há uma relação de causa e efeito. Agora, cuidado para você não pensar em oração subordinada adverbial causal, oração subordinada adverbial consecutiva. A relação de causa e efeito você pode encontrar em qualquer ocasião, ainda que nós estejamos fora das orações subordinadas, como é o caso aqui. Eu não preciso de oração subordinada adverbial causal, ou oração subordinada adverbial consecutiva, que é aquela que traz a consequência, né, para ter relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito ela pode ser identificada em qualquer ocasião. E no caso das orações coordenadas sindéticas explicativas, não havendo tal do imperativo, eu trabalho com a ordem dos fatos. E nessa de observar a ordem dos fatos, o que vem depois, né, o que representa a consequência no contexto, é que você chama de oração coordenada sindética explicativa. Por exemplo, ó, ele chorou muito pois está com os olhos vermelhos. O que acontece primeiro? Primeiro você chora muito. Então isso aqui representa, do ponto de vista semântico, a causa. E estar com os olhos vermelhos representa o efeito. E aí você vai perceber que em se tratando de oração coordenada explicativa, quando não há imperativo, eu observo a ordem dos fatos, trabalho com a realidade dos fatos, e aquilo que se mostra como um efeito, nas orações coordenadas sindéticas eu chamo de explicação. Olha aqui o pois, ó. O pois aqui não pode ser conclusivo, por quê? Porque agora ele se encontra antes do verbo, né? E nesta perspectiva é só uma oração coordenada sindética, oração coordenada sindética explicativa. Português é bom demais, não é, meu aluno? Tudo bem, meu aluno? Tranquilo? Bom, então aqui nós encerramos a nossa aula. Não se esqueça, faça aí a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal, meu aluno, para que você tenha muitas outras aulas. Deixe o seu like aí, compartilhe com os amigos, ative o sininho de notificação para você ser lembrado das outras aulas. E ó, português é bom demais. Valeu e até a próxima.